Aleluia. Queridos irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Qual é a sua perspectiva hoje do que Deus vai fazer aqui? Porque eu creio que desde o início do culto, desde da palavra introdutória desse culto, Deus já começou a fazer coisas grandes aqui, amém? Isso é uma prova que você serve a um Deus que é vivo. Isso é uma prova que você serve a um Deus que, querendo operar, ninguém pode impedir o operar de Deus. E se você abrir e continuar com seu coração aberto, no espírito de adoração, enquanto você estiver adorando o Senhor, inclusive adorando, recebendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai se manifestar e vai fazer coisas grandes na tua vida e através da tua vida. Eu creio que essa não é apenas mais uma semana que Deus te deu, é a semana onde Deus vai fazer coisas diferentes e sobrenaturais na tua vida, amém? Louvado seja Deus. Querido irmão, abra a palavra de Deus comigo, num livro bem facinho, Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque, capítulo de número 1, é um livro que nos traz grandes ensinos, mas hoje vamos ficar apenas em 2 versículos, amém? Então, Abacuque, capítulo 1, versículos 12 e o 13. Hoje vamos pregar sobre o Deus de Abacuque, amém, amados? Glória a Deus. Então, Abacuque, amada igreja, já encontrou? Se não, hoje eu escolhi a nova versão transformadora, porque eu creio que dentro daquilo que o Espírito Santo me mostrou, para a gente pontuar aqui como algo didático de Deus para a vida dessa igreja, eu acho melhor nessa versão, na nova versão transformadora, amém? Louvado seja Deus. Então, Abacuque capítulo 1, versículos 12 e 13, assim diz a palavra do nosso Deus. Antes mesmo de ler, eu peço ao Espírito Santo que tenha misericórdia da minha vida. O pastor já orou por mim, mas eu necessito pedir misericórdia para que Ele possa me usar, falar aos nossos corações segundo aquilo que Ele quer falar, e tudo que vem acontecer aqui, né? Seja através da palavra ou de algum feito que Ele queira operar, o denominador comum seja que a honra, a glória e o louvor seja todo para Ele, amém? Louvado seja Deus. Então assim diz a palavra do nosso Deus: ó Senhor meu Deus, meu santo, Tu és eterno, certamente não pelejarás, não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferentes diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? A princípio, queridos, você diz assim, mas esse é um texto meio que confuso. É um texto que parece ser um texto muito radical. Mas você vai entender o que é que Deus quer falar com você nessa noite, amém? E eu entendo que aquilo que Ele falou comigo, Ele também tem poder para falar ao teu coração. E se você ficar ligado não com o celular, eu vou precisar do celular porque o meu esboço, hoje eu não trouxe o Kindle, né? Então eu vou pregar no esboço que está aqui. Mas a pessoa mais interessada para falar com você nessa noite, não é aquele que quer falar com você através do WhatsApp, não. A pessoa mais interessada para falar com você nesta noite chama-se Espírito Santo de Deus. Se liga com Ele, porque Ele vai falar com você, e a honra vai ser toda dele, é toda dele, sempre será toda dele. Aleluia. Queridos, essa narrativa bíblica é uma narrativa que aconteceu por volta do ano 612, 586 a.C. É uma narrativa escrita pelo profeta Abacuque. Pouco se sabe a respeito do profeta Abacuque, a não ser as coisas que são mencionadas sobre ele aqui, no seu próprio livro. Abacuque, queridos, ele é um profeta diferenciado, porque enquanto os profetas, era costume do ministério profético, trazer as indagações de Deus para o povo, o profeta, ele apresentava as queixas de Deus para o povo. Abacuque, ele faz um caminho inverso, ele apresenta as suas próprias queixas diante de Deus com relação ao povo. Então ele não entrega algo de Deus para o povo, ele entrega aquilo que está no seu coração
em termos de queixa, de questionamento para Deus a respeito do povo. Por isso que é comum no livro de Abacuque você ver indagações do tipo: por que permite a injustiça? Por isso que é comum no livro de Abacuque você ver algumas indagações do tipo: por que Deus se mantém silencioso enquanto os maus triunfam? Aqui mesmo do versículo 13, queridos, na parte B do versículo, é notório aqui uma indagação que Abacuque coloca diante de Deus. Ele diz assim: ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Então ele está colocando um questionamento diante de Deus. Ele não está trazendo questionamento de Deus para o povo. Ele não está trazendo queixas de Deus para o povo. Mas ele está apresentando diante de Deus as suas queixas com relação ao povo. Mas a igreja está entendendo? Então Abacuque, ele nesse contexto, ele compreende a situação. Ele compreende que Judá era um povo que nesse contexto aqui, ele estava em pecado diante de Deus. E aí Deus, ele iria levantar a nação babilônica como uma vara de disciplina, como um instrumento, um agente de disciplina para a vida do seu povo, para a vida de Judá. É por isso que ele diz assim: ó Senhor, meu Deus, meu santo, no versículo 12, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Então ele entende que o povo está em pecado, e ele entende que vai vir juízo de Deus, vai vir disciplina de Deus contra aquele povo. E aí ele se identifica com o pecado do povo, ele diz, como castigo por nossos pecados. Ele se identifica com o pecado do povo. Então ele vê a situação, ele está entendendo a situação, o cenário do momento. Agora, uma coisa que deixou Abacuque entrar em parafuso foi: como é que pode Deus usar os babilônios, uma nação terrível, uma nação profundamente mergulhada no pecado, para punir Judá, uma nação menos pecaminosa do que eles? Isso deixou Abacuque, ele entrou em parafuso. Ele olhava para Deus e via Deus justo, mas ele não entendia como é que um Deus justo pode usar uma nação tão perversa para ministrar a sua vontade, os seus projetos. Ele entendia, ele pensava, não, isso não pode acontecer. Deus, ele quer punir o povo, ele quer disciplinar o povo, mas ele não pode usar os babilônios, porque os babilônios é uma nação mais mergulhada no pecado do que Judá. Como é que ele vai usar uma nação pior do que Judá para punir Judá, uma nação menos pecaminosa do que eles? Você está entendendo aqui como é que é o negócio? Então isso começou a trazer alguns questionamentos em Abacuque. E aí, queridos, a gente pensando em Abacuque, pode nascer no nosso coração uma palavra de crítica com relação a Abacuque. A gente pode pensar: Abacuque é um louco. Como é que pode um homem desse querer questionar Deus? Como é que pode um caco de telha questionar Deus? Então, eu não sei aí como é que está o teu coração, mas no teu coração pode estar fazendo esse questionamento, ou até essa crítica com relação ao profeta Abacuque. Abacuque, ele saiu da linha. Ele é um homem, ele é um pecador, ele não pode ficar diante de Deus questionando Deus. Quem é o homem para questionar Deus? Mas, queridos, o comportamento de Abacuque muitas vezes é o meu e o seu comportamento diante de alguns dilemas da vida. As queixas de Abacuque, muitas vezes são as minhas queixas, as suas queixas, quando a tempestade bate na porta da nossa vida. A gente começa a questionar Deus, começa a indagar Deus: como é que pode Deus permitir
que fulano de tal, uma pessoa tão boa, morresse dessa forma? Como é que pode Deus permitir que a irmã tal, uma mulher de oração, contraísse uma doença tão devastadora como essa? E aí a gente começa a indagar a Deus, como é que pode? Um servo de Deus, um obreiro da casa do Senhor, perdeu o emprego, pai de família, e agora perdeu o emprego num momento desse? Como é que pode? Como é que Deus permitiu que aquele líder, um homem abençoado, aquela mulher abençoada, usada profundamente nas mãos do Senhor, sofresse um acidente e morresse da forma como morreu? Deus, onde está o Senhor? Onde está a tua misericórdia, Deus? Onde está o teu cuidado? Onde está o teu poder? Onde está a tua forma de guardar? Onde está a tua providência, Deus? Queridos, nós não somos diferentes de Abacuque. Muitas vezes nós somos os Abacuques dos dias de hoje. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Diante de alguns dilemas da vida, a gente começa a se queixar, a colocar nossas queixas, as nossas indagações diante de Deus. Mas quando eu estava meditando nesse texto, nesses 2 versículos da palavra de Deus, uma coisa me chamou a atenção. Foi que eu comecei a ver aqui, nas entrelinhas desses 2 versículos, algumas coisas de Abacuque que falaram mais alto do que as suas queixas e os seus questionamentos diante de Deus. O Espírito Santo me levou a ver que maiores do que os questionamentos e as queixas de Abacuque eram as convicções que esse homem tinha do seu Deus. Então o Espírito Santo me levou a começar a ver algumas coisas aqui que me chamaram a atenção realmente, e eu comecei a anotar coisas que Abacuque deixou serem reveladas aqui quando ele estava escrevendo aqui, ali com auxílio do Espírito Santo, liderado pelo Espírito Santo, que havia no coração desse homem convicções muito maiores do que os seus questionamentos e as suas queixas diante de Deus. E são sobre essas convicções de Abacuque, a respeito do seu Deus, que eu quero meditar com você nessa noite. Não vou ficar nos questionamentos, mas eu prefiro ficar naquilo que ele apresentou, nas convicções que ele apresentou, que havia no seu coração a respeito do seu Cuque, do seu Deus. Porque, afinal de contas, essas convicções é que revelam realmente quem era o Deus de Abacuque. E o Deus de Abacuque, meu irmão, é o teu Deus. O Deus de Abacuque é o teu Deus, irmão. O Deus de Abacuque é o Deus dessa igreja. E você precisa tomar posse, precisa permitir que nasça no teu coração as convicções que Abacuque tinha do seu Deus. Primeira convicção, para Abacuque, quem era o seu Deus? Quem era o Deus de Abacuque? Primeira convicção que eu vejo aqui, que para Abacuque, o seu Deus, ele era o verdadeiro Senhor. Aqui no versículo 12, ele começa dizendo: ó Senhor, meu Deus. Na parte B do versículo ele diz: ó Senhor, nossa rocha. Então, para Abacuque, havia essa convicção no coração dele, que o seu Deus era o Senhor, mas não era um Senhor qualquer, era um Senhor com S maiúsculo, era um Senhor diferenciado, é um Senhor diferenciado e que faz a diferença, é um Senhor que faz aquilo que o homem não pode fazer, é um Senhor que transforma o homem como nada mais poderia transformar, é o Senhor que transformou a vida de Abacuque, é o Senhor que transformou a tua vida, é o Senhor que transformou a nossa vida, é o Senhor que tem mantido a minha vida e a sua vida de pé. O Deus de Abacuque é o Senhor com S maiúsculo. Então Abacuque, ele tinha essa primeira convicção, que o seu Deus não era um Deus qualquer, era o Senhor. E aí Abacuque vendo
Deus como o Senhor soberano. Ele entendeu que esse Senhor, por ser soberano, por ser um Senhor com S maiúsculo, um Senhor diferenciado, que faz toda a diferença, Ele tem poder para exercer disciplina sobre o seu povo. Versículo de número 12, diz: ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos o quê? Disciplinar, como castigo por nossos pecados. Então Abacuque, ele via o seu Deus como o Senhor, essa era a convicção. E por ser Senhor, Abacuque também entendia que ele tem poder e autoridade para disciplinar o seu povo. E ele entendia que os babilônios estavam vindo, justamente como varas da disciplina de Deus sobre a vida, sobre os pecados do seu povo Judá. O que é que isso quer dizer para mim e para você? Que Deus ama a mim e ama você, mas Deus não aceita vivermos de qualquer jeito, irmãos. Deus ama a minha vida e ama a sua vida, mas Deus não aceita um cristianismo qualquer, de qualquer jeito, de meia boca, uma vida de cima do muro. Temos que descer do muro, ou você é de Deus ou não é, meu irmão. Esse negócio de ser crente mais ou menos não pode existir. Abacuque está dizendo, ele é o Senhor, mas é um Senhor que disciplina. Meu irmão, disciplina, ele é reflexo do amor. Um pai que ama, uma mãe que ama, disciplina. Olha, se você vê um pai vendo o seu filho fazendo coisa errada e passa pano para ele, desculpa a expressão, passa a mão por cima, esse pai não ama, porque ele não está criando um cidadão, ele está criando um bandido lá no futuro. E Deus, querido, é a maior demonstração de como ser pai. Ele ama, e não precisa nem falar do amor de Deus, porque Ele já demonstrou na cruz do Calvário por mim e por você. Alguém tem dúvida do amor de Deus aqui nessa noite? Não podemos nem duvidar, queridos. Mas esse pai que ama, é um pai que disciplina, meu irmão. Esse pai que ama, é um pai que muitas vezes vê o filho dele como Judá, anos e anos, meses e meses, no pecado. Deus levantava profeta dizia, olha, vocês precisam consertar a vida de vocês precisam voltar para Deus, vocês precisam renovar a aliança de vocês com Deus, e o povo entrava aqui, e saía aqui. Deus também usou lá, nos tempos de Noé, né, e o povo não estava nem aí, até que o dilúvio veio e matou todo mundo. Por quê? Porque Deus avisa, Deus espera, mas Deus também tem paciência. Um dia esgota a paciência de Deus. Um dia Deus diz assim, hoje não é mais dia de esperar por esse povo se consertar, hoje é dia de juízo sobre eles. Essa palavra aqui, meu irmão, não é para te envergonhar, mas essa palavra aqui é aquilo que Deus quer para a tua vida. Deus quer o melhor para você, e Deus tem o melhor para a tua vida. Mas só podemos gozar do melhor de Deus na terra dos viventes e até no futuro, no céu de glória, se consertarmos as nossas vidas diante de Deus. Deus tem muita coisa para mim e para você. Deus tem muita coisa para fazer em mim e através de mim. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida e através da tua vida, mas o que precisamos fazer é colocar nossas vidas diante de Deus. Porque o pecado causa divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado é como uma fita isolante, irmãos, que isola aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através de nossas vidas. O pecado, ele torna o céu de bronze. Nossas orações não sobem, bate e desce. Porque o pecado nos afasta de Deus, irmãos. Você vê que em Romanos fala de um monte de coisas que não vai nos separar do amor de Deus. Fala um monte de coisa, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, começa a falar. Mas ali tudo são coisas externas, não tem uma coisa interna ali. Por quê? Porque existe uma coisa interna que nos separa de Deus, que chama pecado. Mas aquelas coisas lá que o livro de Romanos capítulo 8 traz, nenhuma daquelas ali me separa de Deus se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Agora, se eu passar a viver de qualquer jeito, fora do projeto de Deus para a minha vida, meu irmão, isso vai me separar de Deus. Então Abacuque vê Deus como um Senhor, o soberano Senhor, e por isso ele pode sim, tem condição sim, de exercer disciplina sobre o seu povo. E Abacuque vai além, ele diz, esse Deus que é o Senhor,
Ele também é soberano para controlar a história humana. Porque aqui ele diz que Deus iria usar os babilônios para disciplinar o seu povo, por causa do pecado dele. Isso quer dizer, um Deus que controla a história. Amém? Então, um Deus que controla a história, um Deus que tem poder de controlar as nações e levar as nações a caminhar de uma forma que os projetos deles sejam validados, venham ser realizados. Ele é Senhor que exerce disciplina, e Ele é Senhor que tem na palma das suas mãos as nações, e Ele tem poder de usar essas nações como Ele quer, para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, para que o projeto que Ele quer venha acontecer, no nome do Senhor Jesus. É um Deus que está no controle da história. Esse Deus que é soberano, que exerce disciplina, esse Deus que é soberano e que está no controle da história, é um Deus também que é soberano para ser fiel às suas promessas. No versículo de número 12, olha o que aqui diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Na NAA diz assim, não morreremos. Amém? Quem tem NAA aí? Não morreremos. Está escrito assim, irmãos? Não morreremos. O que é que o profeta estava dizendo? Que o Deus é um Deus de aliança. E Abacuque entendia, vai vir disciplina sobre nós, porque o povo está em pecado. Mas a disciplina do Senhor não é para exterminar. A disciplina do Senhor é para consertar a vida do povo. Por quê? Porque Abacuque entendia, por isso que ele diz, não morreremos. Ele não planeja nos exterminar, porque Abacuque entendia que havia muitas promessas que Deus iria ministrar na vida de Judá e através da vida de Judá, inclusive trazer o Messias ao mundo. E Abacuque entendia, Deus é um Deus fiel, Ele não mente. Então eu vejo que algumas promessas Deus já cumpriu na vida do povo, mas tem promessas que Deus ainda não cumpriu, e se Deus exterminar a nação de Judá, as promessas de Deus vão cair por terra, e Deus vai ser um Deus mentiroso. É por isso que ele diz, nós não seremos exterminados, não morreremos, porque nosso Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, também para ser fiel à sua aliança. Amém? Então Abacuque está convicto que, aconteça o que acontecer, no final, Deus irá preservar para si o povo da aliança. O propósito de Deus não era exterminar o povo, mas era levar o povo ao conserto. Então o propósito de Deus, meu querido, sempre é esse, nos levar ao conserto, é nos levar aos seus braços de amor, nos levar a uma vida de maior comunhão com Ele, nos levar a desfrutarmos das promessas que Ele fez para mim e para a sua vida. Quantos têm promessas de Deus aqui nesse lugar? Que quantos creem que Deus é fiel para cumprir essas promessas? Agora Deus só vai cumprir essas promessas se formos fiéis, queridos. Porque Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus não tem compromisso com o rebelde. Deus não tem compromisso com bode, Ele tem compromisso com ovelhas. E quem é a ovelha aqui? Então nunca diga, olhe para o seu irmão e diga assim, irmão, nunca diga que você é pavio curto. Sabe por quê? Diga para ele, sabe por quê? Porque você é ovelha. E eu nunca vi ovelha com pavio. Você tem o Espírito Santo em você. Você tem valor, porque o Espírito da paz habita em você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. A segunda convicção que havia no coração de Abacuque aqui, a respeito do seu Deus, do Deus de Abacuque, é que o seu Deus é um Deus pessoal. No versículo aqui 12, começa, ó Senhor, o que mais? Meu Deus. Ele não diz, ó Senhor, Deus do profeta Jeremias, que era um contemporâneo dele. Ó Senhor, Deus da nação de Judá. Ele diz, meu Deus. Isso mostra que a convicção
de Abacuque era que o seu Deus era um Deus supremo, mas também era um Deus pessoal. É um Deus que tem prazer em estar na tua vida, em fazer parte do teu dia a dia, em ser teu amigo, teu pai, teu companheiro, estar contigo nos momentos mais difíceis da vida, Ele está com você. Por isso que Abacuque diz, é meu Deus. Ele é um Deus pessoal, é um Deus da intimidade. Ele é meu Deus. Quem entendeu isso também foi o salmista Davi. Salmo de número 23, versículo 1, ele diz, o Senhor é o quê? Meu pastor, e nada me faltará. Então ele diz, o Senhor é meu. Ele é pastor de Israel? É. Ele é pastor de Judá? É. Mas também é o meu em particular. É o meu na intimidade. Ele é meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, Ele é mais do que suficiente na minha vida. Então esse Deus, Ele também quer ser o teu Deus. Ele não quer ser apenas o Deus do pastor Everton e da sua amada esposa, irmã Eliane. Ele não quer ser apenas o Deus do pastor Edson, o Deus do pastor Flávio. Ele não quer ser apenas o Deus do diácono Denise, da diaconisa Viviane. Não, Ele quer ser o teu Deus, irmãos. Ele quer chorar contigo nos momentos que você chora. Ele quer se alegrar com você nos momentos que você se alegra. Ele quer caminhar contigo nessas areias tão difíceis e quentes desse deserto no qual você está passando. Ele quer estar no barco contigo em meio a essa tempestade que a tua família está vivenciando. Meu irmão, Ele quer, desculpa a expressão, Ele quer ser teu Deus para toda a obra. Não tem aquele trabalhador que a pessoa olha para ele e diz assim, rapaz, isso aí é pau para toda a obra. Pois Deus é pau para toda a obra, meu irmão. Pode contar com Ele, porque Ele quer ser o teu Deus em qualquer momento da tua vida. Talvez nos momentos mais difíceis da tua vida, você olha para um lado e para o outro, os teus familiares te abandonam, os teus amigos te abandonam, pessoas que batiam no teu ombro e diziam, olha, eu estou contigo, pode esperar, pode contar comigo, e hoje em dia você olha para um lado e para o outro, não tem nenhum, querido, mas olha para o alto, porque aquele que habita no alto e sublime trono, Ele está contigo, e é de lá que vem o teu socorro. Ele não te abandona, Ele é teu Deus, é um Deus pessoal. É um Deus que te entende quando as pessoas só te criticam. É um Deus que estende a mão para te fortalecer e te segurar quando as pessoas só esticam para ti um dedo para te apontar e para te criticar, para te incriminar. Ele é um Deus que quer ser esse Deus que você derrame o teu coração diante dEle. Converse com Ele, coloque os teus projetos diante dEle e peça para Ele decidir qual é o melhor projeto para a tua vida. Porque o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e o coração do homem é enganoso. Então Ele quer fazer parte do teu viver. Quando nós temos um amigo que é pessoal, que é íntimo, esse amigo ele vai saber de muita coisa da nossa vida. Ele sabe do que eu gosto. Rapaz, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer desse jeito não, que o Axel é meu amigo, e eu sei que ele não gosta. Por que eu sei que ele não gosta? Porque eu sou íntimo dele. Eu conheço, eu sei do que ele gosta e do que ele não gosta. Assim é Deus, irmãos. Ele quer ser esse Deus onde você coloca a tua vida diante dele, para que ele possa decidir o que é melhor para a tua vida. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente decide as coisas e deixa Deus de fora. Não é isso que acontece muitas vezes? E aí o que acontece? A gente quebra a cara e depois ainda quer culpar Deus. Como é que você quer culpar Deus quando você quebra a cara se você deixou o teu amigo de fora? Você não deu liberdade para ele estar decidindo, ele está sinalizando o que era o melhor ou não para a tua vida. Então, o profeta Abacuque, queridos, ele entende que o seu Deus é um Deus com S maiúsculo, soberano. Ele entende que o seu Deus é um Deus pessoal, mas também ele entende que o seu Deus é um Deus que é santo. Foi como foi cantado aqui no segundo louvor. Ele diz aqui no versículo 12: ó Senhor meu Deus, meu santo.
ele via Deus como um Deus que é santo. E por ser santo, por isso que Deus iria punir o pecado do povo. Porque o pecado não habita na presença de Deus. Quando o Senhor estava ali na cruz do Calvário, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Porque ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, ele estava atraindo ali na cruz sobre si o pecado da humanidade. E quando o pecado entra, Deus não pode ficar. Onde existe a presença do pecado, Deus não pode ficar. Ele é santo. E se falando muitas vezes a Bíblia traz 3 vezes santo, né? Santo, santo, santo. Você sabe por quê? Porque o Pai é santo. Segundo, o Filho é santo. Terceiro, o Espírito Santo é santo. É a trindade aí, meu irmão. Santo, santo, santo. Os 3 são santos. Então, se o pecado entrar na tua vida, meu irmão, Deus vai se retirar. E Deus não quer isso, porque no pecado nós já vivíamos. Deus nos tirou do lamaçal, para que hoje a gente possa estar vivendo na presença dEle, desfrutando de uma vida e vida com abundância. E Ele é santo. Salmo 22, versículo de número 3. Salmo 22, versículo 3. Olha o que aqui diz. Tu, porém, és e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Então, aqui o salmista está na mesma dimensão aqui de visão espiritual do profeta Abacuque. Para o salmista, Deus, Ele é santo. E para você, quem é Deus? Para você, quem é Deus? Então, esse Deus que é santo, Ele faz uma exigência. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todos os vossos procedimentos, porque assim está escrito. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, se queremos sempre gozar da companhia desse Deus em nossas vidas, queridos, temos que abolir das nossas vidas o pecado. Irmão, mas isso quer dizer que a gente não peca mais? Não. Nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando eu falo de pecado, eu falo do pecadozinho de estimação, irmãos. Se acomodar no pecado. Eu não falo que a gente não comete pecado, nós somos seres falhos. Eu sou homem, você, homem quando eu falo ser humano. Nós estamos sujeitos a falhas. Mas eu falo aqueles que se acomodam a viver no pecado. E a palavra de Deus fala, e o Espírito Santo de Deus fala, e aí muita coisa vem falando, alertando, mas se acomoda a viver no pecado. O perigo está aí. É disso que eu estou falando. Amém? A igreja está compreendendo? Amém. Aleluia. Então, para Abacuque, o seu Deus é um Deus que é o verdadeiro Senhor, é um Deus pessoal, né? Mas é um Deus também que é santo. E para Abacuque, o meu Deus, por ser santo, primeiro, Ele é puro. Versículo de número 13. Mas tu és puro. É impossível, queridos, ser santo sem buscar viver uma vida de pureza. A pureza é reflexo daquilo que é santo. Se você se olha no espelho, o espelho vai reproduzir, refletir a tua imagem. A pureza, ela é um espelho que reflete a santidade de Deus na tua vida, como você está vivendo, o estilo de vida que você está vivendo diante de Deus. É um reflexo, é algo natural. Não tem como ser santo e viver de uma forma profana.
Não existe isso. Não existe essa dualidade, esse contrassenso. Não existe, queridos. Aquele que é santo vai desenvolver uma trajetória de vida mergulhada na pureza. E Abacuque diz: por ser santo, ele é puro e ele não tolera o mal. Ainda no versículo 13, dando seguimento, ele diz: mas tu és puro e não suporta ver o mal e a opressão. Então ele diz, além de ser santo, isso vai refletir. Como? Ele é puro, portanto ele não tolera, ele não faz parte. Ele não vai compactuar com o mal. Amém? Amém. Salmos de número 5. Salmos 5, versículo também 4 e 5. Salmo 5, versículo 4 diz: ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras, olha, não toleras o pecado dos perversos. Versículo 5: os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Então, nosso Deus é um Deus que é santo, Ele é puro e Ele não vai compactuar com o mal. Já vi muitas pessoas dizendo, mas como é que pode? Fulano de tal fez isso, fez aquilo, e nem a justiça faz nada por ele, porque ele já tem uma ficha extensa e está solto, queridos. Existe um momento de Deus chamar esse caba para conversa. Deus, aí você às vezes fica indagando Deus, mas aí mostra a misericórdia de Deus que está dando a oportunidade desse homem se converter. Porque eu não sei você, mas eu fui teimoso um bocado de tempo. Eu fui teimoso, irmãos. Uma vez eu estava conversando ali, não sei com quem foi, uma igreja como essa, pastor, essa porta de vidro aí não existia mais, eu quebrava ela com pedra. Passava, eu quebrava, não tinha nem para onde correr. Entendeu? Eu era teimoso, irmão. A Neide diz, a minha esposa disse que eu era um Saulo. Terrível, irmão. Drogado. O negócio era pesado. Odiava a Bíblia. Para mim, só existia um Deus. Para mim, só existia um Deus. Chamava Lúcifer. Eu pertencia a um grupo chamado Anjos do Inferno, Hells Angels. Então nós éramos metaleiros, roqueiros pesados, andava com pessoas que tomavam lama, andava com grupos que chegavam numa lanchonete cheio de rapazinhos bonitinhos como vocês estão aqui, bem arrumadinhos, cheirosos com as suas esposas. A gente comia, colocava o dedo na garganta, vomitava dentro do prato e comia de novo, não ficava ninguém. Então é só um resumo para você entender como era a minha vida. E eu chegava do trabalho, colocava música para relaxar. Uma banda chamada Celtic Frost, as músicas só, a letra era só as mães sacrificando seus filhos aos demônios no fogo. É que eu escutava para relaxar. E aí eu não vou contar mais não, porque a história é longa. E isso não é o foco. Mas eu só quero lhe dizer que Deus me deu a oportunidade, irmãos. E para a glória de Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, e para a glória de Deus, desde junho de 1995, que eu estou servindo a Deus e declarando que só Ele é o verdadeiro Deus, para a glória do Senhor. Diziam que eu tinha endoidado, porque antes eu andava com um pacote de maconha debaixo do braço. Depois eu comecei a andar com a Bíblia. Tinham dito que os crentes tinham me deixado pirado, porque eu tinha trocado a erva maldita. Eu digo, eu troquei a erva maldita pela palavra bendita de Deus. Eu não preciso mais encher minha cabeça com fumaça de maconha. Eu já tenho o Espírito Santo no meu corpo, e Ele é vencedor na minha vida e através da minha vida. E estou aqui, irmãos,
pela misericórdia e graça de Deus, a força não vem de mim, é misericórdia de Deus que me segura todos os dias da minha vida, é graça de Deus na minha vida. E é graça de Deus na tua vida também, meu amado, minha amada. Quantas oportunidades Deus não te deu? E hoje você está aqui declarando que Ele é o verdadeiro Deus. Então muitas vezes é isso, Deus dá oportunidade àquele rapaz, né? Mas chega um momento que às vezes Deus também tira a mão. E o ruim é esperar por esse momento, né? Porque a Bíblia diz que Deus também é fogo consumidor. E existe um provérbio popular que com fogo ninguém brinca, né? Então é melhor estar na presença de Deus, no amor de Deus, pelo amor de Deus, e não esperar vir um momento terrível, ou às vezes até passar a oportunidade de Deus na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Outra convicção de Abacuque, queridos, é que o seu Deus era também um Deus eterno. Veja aqui, versículo 13 diz, aliás, no versículo 12, ainda no 12, ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu és o quê? Eterno. Veja que maiores do que as indagações, os questionamentos de Abacuque, queridos, eram as convicções que ele tinha no seu coração a respeito de Deus. Se esse homem tivesse só queixas de Deus, questionamento com Deus, ele tinha abandonado a fé, irmãos. Mas o que segurou esse homem, em meio a esse momento, a esse cenário aqui, são essas convicções que havia no coração dele com relação ao seu Deus. E são essas convicções, meus irmãos, se nascerem no teu coração, são essas convicções que vão te manter de pé diante das aflições da vida, diante de qualquer cenário de dor, de angústia que possa surgir diante de você. Se você crê que o teu Deus é o soberano Senhor, se você crê que Ele é o teu Deus pessoal, se você crê que Ele é Deus santo, se você crê que Ele é um Deus eterno, é isso que vai te segurar nos momentos mais difíceis da vida. Então aqui Abacuque, ele diz, olha, Ele é o Senhor, é meu Deus, é meu santo, Ele é eterno. Ele é eterno. O salmista no Salmo 90, versículos 1 e 2, também fala sobre isso. Salmos 90, versículo 1 e 2. Olha o que aqui diz a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso quê? Ao longo, ou seja, de eternidade, de geração a geração. E aí, antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é eterno, Ele é Deus e Ele é eterno. E o bom, querido, de tudo isso, que esse é o teu Deus. Tudo isso aqui e muito mais é o teu Deus, meu irmão. Tudo isso aqui e muito mais é o Deus que habita na tua vida, minha irmã. É o Deus que te ama, é um Deus que tem sustentado em meio ao caos que nós vivemos nesse sistema aí, a tua família, o teu casamento. É esse Deus de Abacuque que também é o teu Deus. É esse Deus de Abacuque que também quer ser o Senhor da tua vida. São essas convicções de Abacuque que precisam estar também vivas no teu coração. Louvado seja Deus. E o tempo aí voa, né, pastor? Mas vamos lá, para a gente finalizar. Vocês já estão enjoados de mim, né, irmãos? Já estão doidos para me botar para correr, né? Tá não? Dá mais um ponto? Mais uma convicção de Abacuque com relação ao seu Deus? A Cássia já está tocando no manto aí, viu? A Cássia tem um negócio do manto aí, viu, pastor? O negócio é sério. Queridos, outra convicção do profeta Abacuque, de quem era o seu Deus, o Deus de Abacuque, era que o seu Deus era um Deus imutável. Versículo de número 12, na parte B do versículo ele diz,
ó Senhor, nossa rocha. Vamos parar por aqui. Como é que ele chama o Senhor? Rocha. Queridos, no contexto bíblico, na visão bíblica, rocha, falar de rocha é falar de algo indestrutível, principalmente para o povo de Israel. Havia essa figura de linguagem muito clara para eles. Falar de rocha era falar de algo inabalável. Falar de rocha era falar de algo imutável. Então, quando Abacuque ele chama Deus de rocha, a palavra rocha aí está com R maiúsculo ou minúsculo? Então não é uma rocha qualquer, é rocha com R maiúsculo. Ele está se referindo ao Senhor. Então, quando o Abacuque ele chama Deus, ó Senhor, nossa rocha, é algo pessoal também, não é uma rocha qualquer, é nossa. Você pode nessa noite, como igreja, chamar o Senhor como a tua rocha. O Deus de Abacuque, queridos, Ele é a nossa rocha, mas Ele é uma rocha indestrutível. Sabe por que muitas pessoas, até mesmo dentro da tua empresa, tentam te destruir, puxar o teu tapete, e até agora você continua de pé dentro dessa empresa? É porque você serve a um Deus que é indestrutível. Esse Deus que é indestrutível, Ele habita na tua vida. Para te destruir, vai ter que destruir esse Deus que mora dentro de você. Para passar por cima de você, vai primeiro passar por cima do Deus que habita na tua vida. Entre você e Ele, existe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ao redor, meu irmão. Ele faz uma cobertura ali, ó, ao redor dos que o temem e os livra. Sabe por que tem se levantado muitas línguas, muitas palavras contra você, palavras de retrocesso, palavras mentirosas contra a tua vida, e não tem prosperado? Sabe por quê? Porque essas palavras não vêm de Deus, porque o que vai prosperar na tua vida é a palavra do Deus Santo, vivo, poderoso. As palavras que vêm de A, B, C, que não tem parte com Deus, meu irmão, não vai prosperar, porque você tem aliança com Deus, e que o que vai prosperar na tua vida são os projetos de amor, os projetos grandiosos, os projetos sobrenaturais de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério, no nome de Jesus. Então, falar de rocha, querido, é falar também de algo inabalável. Nada abala Deus. Esses dias eu vi muita gente abalada aí por causa da questão do Pix, né? Para a gente é doido aí no meio do mundo aí. Isso não abala Deus, irmão. A bala pode abalar nós, seres humanos, mas a Deus isso aí nem arranha. E Deus tem nas suas mãos o controle do Brasil. Agora também tem uma coisa que precisa ser dita. O povo, muitas vezes, o quê? O povo é merecedor do governo que tem. Botaram lá, agora aguente. Tá? Então, o povo é merecedor do governo que tem, do líder que tem. Quando se levantava na Bíblia um rei compromissado com Deus, o que acontecia? O povo prosperava, era a bênção de Deus. Mas quando se levantava um rei que não tinha parte com Deus, o povo sofria. Isso serve para governo também, viu, irmão? Serve para prefeito, isso serve para governador, isso serve para presidente do Brasil, viu? Cuidado, não estou fazendo política, que aqui essa igreja não trabalha dessa forma, e louvado seja Deus por isso. Mas 2026 vem aí você vota no mesmo, viu? Vamos lá. O Deus de Abacuque, que também é o nosso Deus, é tudo isso e muito mais. Ele vê Deus como uma rocha, inabalável, indestrutível, imutável. Queridos, rocha é um dos nomes de Deus encontrado nas Sagradas Escrituras. Você sabia disso? A gente fala sobre muitos nomes de Deus, mas a gente esquece de falar desse nome, rocha. Rocha é um dos nomes de Deus encontrado nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Isaías 30, 29. Isaías 30, 29.
Olha o que aqui diz. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão como quando o flautista conduzia um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor. Que Senhor é esse? A rocha de Israel. Então foi só Abacuque que chamou de Deus a rocha. Isaías chama Deus a rocha de Israel. Então nosso Deus, Ele é rocha, queridos, porque Ele é inabalável, Ele é indestrutível, Ele é imutável. Ele não muda, e não, porque a Bíblia mesmo diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Nem muda o nosso Deus e nem muda a palavra do nosso Deus, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. E Isaías diz mais, além de chamá-lo de rocha de Israel, ele diz, olha, e é uma rocha que nós podemos confiar. Isaías 26, 4. Isaías 26, 4. Confiem sempre no Senhor. Eu não sei se a tradução Revista e Atualizada diz assim, confiai perpetuamente no Senhor. Tem alguém que tem essa tradução? Ah, tem ali. É essa mesma tradução Revista e Atualizada? Ou é a corrigida? Corrigida. Confiai perpetuamente no Senhor, pois o Senhor Deus é o quê? Rocha eterna. Então, que tipo de rocha é o nosso Deus? É uma rocha confiável. Quando? Confiável em alguns momentos? Não. Confie sempre. E esse sempre significa o quê? Em qualquer momento da minha vida, irmão. Em qualquer momento da sua vida. Confie sempre. Ah, a coisa está apertada. Confie no Senhor. Faz meses e meses que eu bato nessa porta e ela não abre. Confie no Senhor. Eu já tenho derramado tanta lágrima diante de Deus por essa bênção, por essa resposta, por esse milagre e não chega. Confie sempre no Senhor. Ah, estão dizendo que a coisa está feia para mim, que eu preciso desistir, porque não dá. Confie sempre no Senhor. Ah, essa porta é uma porta que disseram que era para fulano de tal, que não era para mim, se bem que existe essa promessa de Deus, que Deus ia abrir essa porta para mim, mas fulano de tal, lá na empresa, é o meu chefe, e aí ele gosta mais de fulano de tal, e vai abrir essa porta para fulano de tal, mas Deus prometeu para mim, confia no Senhor. Porque se essa porta for para a tua vida, o chefe quiser dar para outro, Deus vai tirar até o chefe da empresa e vai abrir a porta para a tua vida, porque Ele é Senhor. E se Ele falou, Ele vai dar, porque Ele não é homem para quem minta, e nem filho do homem para quem se arrependa. Tendo Ele falado, não cumprirá, tendo Ele dito, não realizará. Se Ele tem aliança contigo, meu irmão, na terra dos viventes, você não vai passar sem que antes essa bênção se cumpra na tua vida. Ele é Deus. Não confunda Deus com político. Político promete e não faz. Deus promete e faz. Agora, não faz no teu tempo, irmão. Não faz do teu jeito, irmã. Ele faz no tempo dele, do jeito dele. O calendário dele é diferente do teu calendário. Os ponteiros do relógio de Deus não trabalham dentro dos teus ponteiros, viu? A semana de Deus não é a tua, o mês de Deus não é o teu, o ano de Deus não é o teu. Nós andamos dentro do Cronos. Deus, Ele trabalha dentro do Kairos, é o tempo de Deus, é diferente, irmãos. Amém? Para finalizar, eu gostaria de dizer aqui, para concluir, que Abacuque, em meio às indagações da vida, não perdeu a convicção de quem realmente era o seu Deus. Que em meio às problemáticas que surgem durante a nossa trajetória de vida terrena, não venhamos esquecer ou duvidar do caráter poderoso e amoroso do nosso Deus. Ele é um Deus, queridos, que quer ser não apenas o Deus de Abacuque, viu, meu irmão? Você que nos visita nessa noite, Ele não quer ser apenas o Deus de Abacuque, não, Ele quer ser o teu Deus.
Ele quer ser o Deus da tua casa, da tua família. Ele quer ser o Deus que habita no teu coração. Ele quer fazer do teu coração o trono dele, onde ele possa sentar ali como rei dos reis e Senhor dos senhores, e aí conduzir a tua vida para o porto seguro, para os vastos verdejantes, pastos verdejantes. Esse é Deus. Agora ele não pode entrar na tua vida à força. Ele não pode entrar na tua vida se você não der a oportunidade. Mas é o desejo dele fazer parte da tua vida, ser o teu pai, ser o teu amigo, ser o teu companheiro, independente da situação. Ele vai estar na tua vida, ele quer estar na tua vida, e você não vai se decepcionar com esse amigo, porque ele jamais vai te abandonar nos momentos mais difíceis. O salmista no Salmo 27, versículo 10, ele diz: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Posso falar?